Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. O nosso evangelho de hoje está em Marcos capítulo 3, dos versículos 20 ao 29, até o 30 na realidade. É uma passagem onde acontecem dois atos. O primeiro, Jesus vai para uma casa com uma grande multidão que o cerca, né? Diz aqui o relato que era tanta gente que os discípulos não tinham nem tempo de comer. Não tinha nem tempo de parar para se alimentar. Jesus sofre uma acusação de que ele estava louco. Os parentes dele aqui, segundo o relato, vão até o lugar onde ele estava para buscá-lo, né? E na realidade, os fariseus, os mestres da lei, né, os líderes religiosos ali dos judeus, estavam acusando Jesus de estar dominado por um espírito mau. Aqui no texto é Beelzebul. Beelzebul é uma espécie de príncipe dos demônios, né? Então eles diziam, esse daí é Beelzebul. Ele manda nos demônios, ele expulsa os demônios porque ele é o príncipe dos demônios, né? Um maioral dentre os demônios. E aí, num segundo momento, Jesus, ele ensina, né? Ele senta com as pessoas ali, ele reúne as pessoas e começa a ensinar uma coisa. Ele diz assim, como pode o demônio, Satanás, o diabo, expulsar a ele próprio? E aí ele fala um famoso verso que a gente ouve muito, vê aí em adesivos dos carros, etc., que é um país dividido, né, que lutam entre si, ele é destruído. Um reino que é dividido entre si acaba sendo destruído. E essa é uma interessante reflexão para nós fazermos a respeito de muitas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós podemos aí, com certeza, se eu falando isso, você vai se recordar de famílias que são completamente brigadas, né? As pessoas não se dão, às vezes por picuinhas, às vezes por orgulho ferido, né? As pessoas não se falam porque aconteceu alguma coisa, às vezes coisas extremamente banais, bobas. E é um exemplo ótimo de reino dividido, né? Família dividida. Nada dá certo, as pessoas não conseguem fazer um jantar, não conseguem fazer uma reunião sem que haja briga, sem que todos estejam presentes, porque aquele falou mal de mim, esse daqui brigou comigo, fulano não está falando com Beltrana, etc. Nós podemos pensar em países também, quantos países na África, né? As pessoas costumam falar, a África é muito pobre, as pessoas passam fome, etc, etc, etc. Mas quantos desses países não estão dessa forma, não são calamitosos, justamente porque as tribos que compõem esse país, né, o próprio povo que faz parte daquela nação, compõe aquela nação, brigam entre si, né, estão sempre se degladiando, ou digladiando uma facção contra outra, uma tribo contra outra, uma região contra outros, né, contra outras. E, por que não, quantas igrejas nós vemos onde esse tipo de coisa também acontece? Como eu estava falando agora há pouco das famílias, picuinha, briguinha, coisas pequenas, mas que vão gerando cisânia, vão gerando separação, vão gerando divisão. E aqui Jesus está falando ele está ensinando o seguinte, está falando como eu posso ser Satanás, o demônio, e expulsar os meus, e prestar um desserviço ao meu reino, digamos assim, né? Se ele fosse Satanás, ele expõe aqui a completa contradição da acusação que está sendo feita contra ele. E quantas vezes nós não vemos isso acontecendo, né? Estou usando aqui alguns exemplos, mas muito pior quando isso acontece entre irmãos, né? Dentro da igreja, a igreja que deve ser uma grande fraternidade, como nós temos até falado bastante na Ibrave aqui nos evangelhos, em algumas reflexões que nós trazemos, em estudos, em ensinamentos, né? Uma fraternidade onde as pessoas se enxergam como iguais, né? Pense numa família, os irmãos estão em uma posição que ela é diferente da posição dos pais na hierarquia familiar. Então nós todos somos como irmãos, nós estamos numa condição igual, né? Não há privilégio perante o Pai. Pai, no caso, é Deus, né? Jesus, a cabeça da igreja.
Nós somos todos irmãos. E como uma família forte se mantém no passar dos anos? Justamente quando muitos irmãos trabalham em conjunto, mantém a riqueza do pai, mantém a casa unida, mantém a descendência, né? Todos casando e tendo mais filhos. Se você parar para pensar nas grandes famílias, bíblicas ou não, que nós temos nas grandes dinastias, elas funcionam dessa forma. E a igreja é como se fosse a dinastia de Deus. Então, quando as pessoas se acusam, quando as pessoas se julgam, quando as pessoas não agem em amor umas com as outras dentro da igreja, quando a igreja não vive um clima de fraternidade, não encarna o evangelho em si, é justamente isso que acontece. É um reino dividido que não avança. É uma família onde cada um está para um lado e as coisas não acontecem, né? Tudo aquilo que foi conquistado por gerações anteriores é de repente perdido. E é triste quando nós olhamos para a situação das igrejas evangélicas hoje. Quantas denominações existem evangélicas? A maior parte dessas igrejas que abrem e fecham todos os anos no Brasil é porque alguém dentro de uma outra igreja, por algum motivo, descobriu que ali estava sendo pregado alguma coisa errada ou discordou da liderança daquela igreja, daquele pastor, e aí decide que não, eu vou fundar a minha igreja. E aí funda a igreja dele, e daqui a um tempo acontece o mesmo com ele, e outro sai e funda outra. E nós estamos vivendo um reino dividido. É triste nós olharmos para a igreja evangélica hoje e vermos que as coisas chegaram onde chegaram, que as coisas estão dessa forma. São milhares de denominações, milhares de igrejas, algumas com pregações extremamente antibíblicas, erradas, umas estão mais pendendo para judaísmo do que para cristianismo, outras mais para espiritismo do que para cristianismo, e nós vemos o reino dividido e pouco se avança na encarnação do evangelho de fato na sociedade brasileira, porque a igreja está preocupada em se acusar, em se encontrar mais certa, mais, enfim, santa perante Deus, etc. Não que isso não deva ser buscado, mas que, via de regra, são os problemas humanos que estão fazendo com que as pessoas ali se separem e mais igrejas sejam criadas, etc. Enfim, isso é o reino dividido. Então, o que me chama a atenção nessa passagem aqui é isso. Que nós trabalhemos e que nós nos esforcemos para não viver reinos divididos, nem na nossa família, nem na nossa nação, nem na nossa igreja, enfim, nem no nosso trabalho, em lugar nenhum. Que nós tenhamos paz e harmonia por onde nós formos, para que as pessoas olhem para nós e percebam que em nós brilha a figura de Cristo, não por nós mesmos, como também nós temos falado bastante aqui, mas porque Ele brilha em nós, né? Que as pessoas vejam que nós não somos super-humanos ou perfeitos ou melhores do que ninguém, mas que nós só entendemos quem é Jesus e decidimos dar espaço para a atuação dele em nossas vidas. Deus abençoe você.